Então, pessoal, na aula passada nós revisamos o gênero textual crônica, né? Nós vimos que a crônica é um texto de ficção. Na ocasião, nós falamos muito também a respeito da linguagem literária, que é uma linguagem subjetiva, né? Carregada de sensações, de emoções. E hoje nós vamos falar de um fenômeno que ocorre muito na linguagem literária, que é a conotação. E nós vamos falar também denotação, né? Sempre que a gente estuda conotação, a linguagem conotativa, nós estudamos também a linguagem denotativa, né? As duas aí formam uma dicotomia, né? Denotação e conotação. Então, vamos ver um pouco o que é isso. Então, a linguagem denotativa é quando eu utilizo as palavras no seu sentido original, no seu sentido literal, real dela, né? Então, assim, eu sempre gosto de fazer uma associação, quando eu falo de denotação e conotação, você associa a letra D de dicionário, ou seja, ao sentido real da palavra. A conotação é quando eu emprego uma linguagem figurada, quando eu atribuo a uma palavra um outro sentido, aquele que não é o sentido real dela. Eu atribuo um sentido, eu uso uma linguagem figurada, de acordo com o contexto, né? Dentro daquilo que eu quero expressar. Então, vocês vão associar aí D de denotação, né? Dicionário, sentido real, sentido original da palavra. E vocês vão associar a palavra conotação à letra C de criatividade, né? O sentido figurado. Já que esse tipo de linguagem, a linguagem conotativa, ela é muito presente na linguagem poética, na linguagem publicitária e nos textos literários em si, faz-se muito uso de linguagem figurada. Aqui nós temos, né, mais uma vez aí o conceito da linguagem, do sentido conotativo, é a linguagem em que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque, no meio literário, muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. E a linguagem denotativa, por sua vez, o sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Ele é muitas vezes caracterizado como o sentido do dicionário, ou seja, que contém a primeira acepção da palavra. Aqui nós temos alguns exemplos de conotação e denotação. Com esses exemplos, vocês vão perceber que uma mesma palavra, ela pode ter sentidos diferentes de acordo com aquilo que eu quero expressar. Em uma frase, a mesma palavra, ela vai ter um sentido conotativo e na outra o sentido denotativo. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nem sempre a vida é um mar de rosas. Ou seja, o que é que eu quis dizer aqui, né? Explicando, se eu fosse dizer essa mesma frase, usando em um sentido denotativo, eu diria que na vida, às vezes, passamos por dificuldades, né? Então, aí você vê que a palavra dificuldades aí, na linguagem conotativa, eu coloquei como não sendo um mar de rosas, né? Então, esse não ser o mar de rosas é justamente as dificuldades que passamos na vida. Um outro exemplo que nós temos aí, além de ser o mais gato da sala, também é muito inteligente. Vocês viram aí que a palavra gato, ela foi utilizada em um outro sentido que não é o sentido verdadeiro, né?
A palavra gato aqui nesse contexto está se referindo ao rapaz, ao garoto bonito, né? Aquele menino muito bonito que as pessoas falam, ah, que gato, que gata, né? Para fazer um elogio a alguém. Já no sentido denotativo, na linguagem denotativa, o gato é um animal mamífero. Ou seja, aqui a palavra gato, ela foi expressada no seu sentido real, no seu sentido original, que é o animal. Bom, o terceiro exemplo que nós temos aí é: ele parece ter coração de pedra. Isso na linguagem conotativa. Quando eu digo que alguém parece ter coração de pedra, eu quero dizer o quê? Que é alguém insensível, né? Que não comove, que não expressa emoções. Então, coração de pedra. Na linguagem denotativa, eu utilizei a palavra pedra, a mesma palavra, no sentido real dela. A pedra no anel da noiva era diamante puro. Então, vocês percebem aí que as mesmas palavras, elas são empregadas de forma em contextos diferentes, com sentidos diferentes nas frases, né? E para finalizar, né, resumindo tudo aquilo que foi falado sobre denotação e conotação, denotação é o sentido real, literal, né? É o tipo de linguagem encontrada nos textos científicos, nos textos jornalísticos, né? Por exemplo, em uma reportagem, um artigo de opinião, editorial, em textos didáticos, né? E já a linguagem conotativa é a linguagem presente nos textos literários, na linguagem publicitária, nas histórias em quadrinhos, né, nas tiras, cartoons, charges, onde nós encontramos muito a linguagem figurada. E na linguagem popular também, outros gêneros textuais, como a anedota, que são as piadas, né? Nós encontramos também essa característica da linguagem conotativa.